Boa noite aí, pessoal. Boa noite. A gente já está chamando a nossa convidada já para dar início a essa live. Na verdade, já dei início já, né? Boa noite, boa noite. O pessoal tá entrando aí. Boa noite. Deixa eu só compartilhar aqui. Boa noite. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Boa noite, pessoal. Buenas noite. Boa noite. Boa noite. Olha o Diegão aí, grande Diego. Boa noite. Maria Aurélia já está entrando aqui já, tá, pessoal? Chegando. Apareceu. Aí, Maria Aurélia. Boa noite, Fabiano. Obrigada pelo Boa noite. convite. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Bom, primeiramente eu já quero agradecer por você ter aceitado esse convite aí, humildemente, né, para falar para a gente hoje. A Maria Aurélia ela vai falar um pouquinho sobre o aleitamento materno, né? Lembrando que a Uhum, gente está no mês aí dourado, né? São tantas as cores, né? Mas a gente não pode esquecer desse mês que é tão importante quanto os outros. Se uhum. apresenta aí pro pessoal. Bom, meu nome é Maria Aurélia. Quero agradecer o convite do Fabiano. É um tema que eu gosto demais de falar, que eu amo realmente. Então, é um prazer muito grande estar aqui e falar um pouquinho sobre os mitos, verdades e curiosidades sobre o aleitamento materno. E Muito já bom. inicio, né, falando porque o mês, né, agosto dourado, né? É porque o leite materno é padrão ouro na nossa vida, né? O leite, as gotas são ouro, né? Então os benefícios são inúmeros. Então a gente já inicia com essa curiosidade aí para todos de informação. Que coisa, né? Vale ouro e as pessoas preferem pagar caro por um outro leite, né? Que não é o leite materno, né? Aproveitando também já me apresento, eu sou consultora de aleitamento materno, eu sou laser terapeuta, eu tenho pós na área de obstetrícia, né, e ginecologia e neonatologia também. Então, eu também participei, né, de um programa de capacitação, então eu sou uma tutora das salas de apoio à amamentação da mulher trabalhadora que amamenta e sou certificada pelo Ministério da Saúde. Então, caso alguém conheça alguma empresa que queira montar uma sala de apoio à mulher trabalhadora, pode contar comigo também. Olha aí, hein? Vamos sugar, ó, bastante pergunta, gente. Vamos sugar bastante ela, viu? Deixar ela bem, sugar mesmo no último. Fiquem à vontade para qualquer dúvida e que vocês queiram saber. Se eu conseguir contribuir, fico à disposição. A gente falando sobre mitos e verdades, por exemplo, né? A pessoa acabou de ganhar bebê. Aí ela passou do tempo da quarentena, né? Que todo homem adora, né? Os 40 dias, fica esperando lá. E aí, se ela não tomar um anticoncepcional e estiver amamentando, ela engravida? Isso é verdade ou é mito? Depende, né? Hoje em dia a gente fala de uma amamentação em livre demanda, né? Que é quando a mulher amamenta quando o bebê ele quer o leite, né? Então, quando você garante essa amamentação, né, e tudo que envolve essa amamentação são os hormônios maternos. E quando ficam sempre em alta, ele não permite a ovulação.
Porém, se pula uma mamada, já não é, a gente não consegue mais garantir que essa pessoa, que essa mulher tenha uma segurança em relação a uma nova gravidez. Então, profissionais de saúde, a gente orienta vários outros métodos anticonceptivos, né? Do Uhum. que só a questão da amamentação em livre demanda. É por isso que tem muita gente engravida nessa época, né? Tem uns irmãozinhos que têm Sim, quase a mesma idade. você tem que ter certeza de que seu hormônio está sempre alto, né? E essa é uma das coisas que a gente fala e da importância de informação também na amamentação. A amamentação depende de dois hormônios sempre, são fundamentais. Aliás, vários, mas dois são os mais importantes, que é a prolactina e a ocitocina. Quando a gente fala com estudantes, a gente fala para lembrar, a prolactina sempre produz. Como ela produz? Quanto mais o bebê sugar, maior a quantidade de leite produzido. Né? Então, a questão da produção é a prolactina. E também depende a amamentação de um hormônio que é a ocitocina, que a gente chama que é o hormônio do amor. Então, a mãe, ela tem que olhar o bebê com carinho, com tranquilidade, sem medo, com pouca insegurança. E qual é a mãe que, né, não tem tudo isso, né? E esse hormônio da ocitocina, ele favorece a ejeção desse leite. Então, a prolactina vai produzir o leite e a ocitocina vai ejetar o leite para que o bebê amamente. Né? Isso é bem interessante de falar. Então, quando as mulheres elas se veem numa reunião, ou se veem longe do bebê, mas pensam num bebê chorando à distância, ou lembram do seu bebê, quem está atuando é o hormônio da ocitocina, que faz com que as mamas ejetem o leite, e aí é as mães que ficam com as blusas todas vazando leite, né? Olha que legal. Aí, normalmente a mulher fala assim, né? Ó, o neném tá com vontade de mamar, ó, tá saindo leite. Exato. Tem uma pergunta que Esse, já foi feita aqui. Pessoal, faz as perguntas. Tá vendo um pontinho de interrogação que tem aqui embaixo? Clica aí e faz a sua pergunta, tá bom? Tem uma pergunta que foi feita, é o seguinte. Se é verdade que quando guarda o leite materno na geladeira, se ele perde os nutrientes? falar sobre guarda de leite, né, a mulher que trabalha, a mulher que precisa armazenar, é bastante complexo, né? Tem todo um critério e um rigor de retirada, que eu acho que daria até uma live só para falar sobre isso, a mulher que trabalha e tem que retirar esse leite. Se bem retirado, se bem armazenado, não retira nutrientes, tá? Por que eu posso garantir isso? Quando a gente atua num banco de leite humano, a gente armazena esses leites, né? A gente congela esses leites. E eles, antes da mulher fazer essa doação e a gente receber, e após essa mulher também, para ser ofertado para uma outra criança, a gente faz vários exames de calorimetria. O que é isso? A quantidade de gordura, de se tem bactérias, se tem coisas que podem estragar esse leite. Então, é seguro de que ele fique na geladeira e não retire. O que é importante para falar assim, olha, para manter essa qualidade do leite, é sempre que for esquentar, nunca no micro-ondas e nunca direto na panela, né? A gente sempre orienta esquentá-lo em banho-maria. Então, a gente agita em movimento circular esse leite e coloca em banho-maria sempre, tá? Para garantir a homogeneidade desse leite para ser ofertado. Nossa. E Ter existe leite fraco? respondido. Existe leite fraco? Não. Porque o povo fala assim, eu não dou mamar porque meu leite é fraco. Tem. Não existe o leite fraco, né? Isso, infelizmente, surgiu na Revolução Industrial, né? Que muitas mulheres saíram para o mercado de trabalho, tiveram que contribuir em casa com o marido, né? Questões financeiras, e tiveram que deixar os seus filhos, né? Com redes de apoio, avós, creches, enfim. E a indústria farmacêutica amou
né? Porque eles começaram a produzir e a comercializar mamadeiras, chupetas e fórmulas artificiais. Então, para os alunos aí, a gente nunca fala leite artificial, a gente fala em fórmula, para a gente deixar claro para as pessoas que é uma fórmula, não é um leite, tá? Então, com essa questão, a gente consegue falar, né? O que dizia a indústria farmacêutica, a indústria de alimentos? Olha, mãe, dá o leite, porque esse leite é o forte. O que ele fazia? O marketing abusivo em cima de tudo isso. Os bebês que estavam no comercial eram bebês muito grandes, eram bebês muito, né, com muita um crescimento exagerado, às vezes até maior do que o que queria se passar com um bebê recém-nascido, né? Então, por isso que surgiu essa ideia de que o leite materno é fraco, mas não é. Ele, pela Organização Mundial da Saúde, a gente tem que garantir o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, né? E até 2 anos ou mais complementar. Tá bom? E até uma curiosidade, né? Falar sobre essa questão do exclusivo. Olha, meu filho usa complexos vitamínicos, usa xarope, gotas, medicamentos. É um aleitamento materno exclusivo? Tá? É considerado ainda exclusivo quando você só ingere essas coisas. Mas, se ele ingere chá, suco, água e outras coisas sólidas, aí já não é mais um aleitamento materno exclusivo. Ele pode ser complementado quando você dá o seu leite, mas você também dá outros alimentos sólidos e semissólidos, e ele pode ser considerado misto quando você dá o seu leite, mas também utiliza de outras fórmulas. Tá bom? Olha, nossa, vendo você falar sobre o aleitamento materno, você acredita que eu fico. Porque assim, o homem corre desses assuntos, né? Os enfermeiros, né? Sai tudo correndo. Mas vendo você falar, eu tô querendo até aprender mais, viu? Tem mais perguntas. O pessoal tá mandando pergunta aqui, ó. Ó, o leite materno, ele faz com que a criança fique menos doente, isso é verdade? Sim, são inúmeros os benefícios que já existem estudos, e então tudo que eu falo aqui hoje para vocês é tudo evidência científica, tá bom? Quando eu falar alguma coisa que é da minha experiência prática, eu falo para vocês. Mas em relação aos benefícios, existem inúmeros estudos que falam sobre a importância. César Victora é uma das pessoas que a gente mais segue, porque ele tem um estudo mundialmente reconhecido, ele recebeu um prêmio, agora faz uns 2 anos, que ele estuda há 30 anos as pessoas que se alimentaram de leite materno e não. Aqui no Brasil, né, é um orgulho muito grande para nós. E o que ele descobriu? Que as pessoas que se alimentam de leite materno têm um QI mais elevado. Olha só que incrível, né? Que as pessoas que estão se utilizando de leite materno, ele ainda continua com esse estudo, eles têm oportunidades de trabalho melhor. E olha que lindo que é isso, né? Falar de aleitamento materno é comigo mesmo. Quando a gente amamenta o filho, a gente olha para a criança e a criança olha para você. E o que favorece no futuro? Favorece que ele consegue fazer uma entrevista e te olhar no olho. Né, que ele tenha essa aproximação, ele se acolhimento, ele se sente... O que a criança, quando está no colo da mãe? Ele está acolhido, ele está feliz, ele está calmo. Isso tudo vai repercutir lá na idade adulta. Então, se já esse estudo dele comprova que as pessoas que estão amamentadas por leite materno têm também melhores condições salariais. Também é comprovado os benefícios, né? Falando de benefícios, diabetes tipo 1, que é reduzido, o diabetes tipo 2, 37% a menos de adultos diabéticos tipo 2, redução de câncer infantil de todos os tipos, doenças celíacas, doenças diarreicas inflamatórias intestinais, hipertensão, então tanto no nível sistólico quanto no nível diastólico,
No nível sistólico, reduz 1,2 milímetros de mercúrio. E no diastólico, redução de 0,5 milímetro de mercúrio. Então, a gente garante, isso tudo foram os estudos realizados, que o leite faz com que as pessoas na idade adulta tenham menos hipertensão, colesterol total, menos 0,18, e a questão do sobrepeso também. 22% é a redução de sobrepeso e obesidade mórbida em adultos. Então, falar de benefícios é muito importante, né? É fundamental para você incentivar mesmo uma pessoa a ser alimentada e alimentar seu filho com leite materno, né? Nossa, deixa a gente maravilhado mesmo. O pessoal da ETEC está falando que eles estão assistindo a live lá da escola, viu? Ah, que legal! Um abraço para todos. Nossa, é muito carinho, viu? Que eu tô aqui com vocês. E sempre que me chamam, eu faço questão de participar aí com eles. Nossa, é Obrigada. gostoso ver você falar, que você fala assim, seus olhos chegam a brilhar. Tipo assim, É, quando a gente está falando de uma paixão, os olhos brilham, né? E seus olhos ficam sim. até brilhando. É até bonito de ver isso, a gente fica Eu, até emocionado. eu trabalho com a obstetrícia, né? Desde 2006, para você ter uma ideia, né? E eu nunca quis fugir dela. Eu dei aula em relação a isso no Brasil inteiro, dei aula fora, dou palestras fora do país também, porque é algo que eu gosto bastante. Né? E é bem notório isso. As perguntas não param, tem mais aqui, ó. Tem alguma técnica com a mãe que tem bico invertido? Essa é uma pergunta que as pessoas falam hoje mesmo. A Dani, não sei se está assistindo, ela me fez essa pergunta. Aurélia, tem alguma coisa para fazer para ajudar na gestação em relação às mamas, em relação ao bico? Antigamente, não é com certeza a idade das pessoas que estão nos assistindo há muito tempo atrás, a gente tinha algumas técnicas que a gente orientava os nossos alunos, né? Para fazer torção e para contribuir. Até trouxe uma mama aqui, né? Então, que a gente fazia torção para tentar estimular. Mas hoje não mais, tá? Por quê? Então, um bico que eu considero aqui invertido, se eu ficar estimulando, não vai caracterizar que ele fique protuso, né? Você pode ficar o dia inteiro fazendo manobras, quando você parar, ele não vai voltar. Então, hoje a gente orienta realmente o banho de sol para quem pode, né? Não só o que queima, obviamente, e só, né? Alguns médicos ainda falam das esponjas para facilitar, não se recomenda mais. Então, quem é que eu estou falando? É o Ministério da Saúde, tá? É um manual que existe. Então, não se recomenda passar nenhum hidratante, porque a pele com hidratante, ela fica sensível. E o que a gente espera na amamentação é que a areola, né, ela não fique sensível, né? Então, a gente não passa mais nada. E o que é fundamental, na verdade, mais importante do que a gente saber se tem alguma técnica para ajudar nesse bico, é dizer que a criança, ela não pega o bico, ela pega a areola. Então, quando isso acontece, independe se ela é grande ou se ela não existe, o bico, né, se não existe, o que precisa para garantir, né, que esse bebê pegue bem o seio da mãe e que continue, né, nesse processo de amamentação, é que ele abra bem a boca, que a maior parte da areola fique exposta na parte de cima do que na parte de baixo dessa mama. O lábio, ele tem que estar para fora, tanto na parte superior quanto na parte inferior. E o queixo da criança, ele tem que, deixa eu pegar uma bonequinha aqui, ele tem que tocar a mama, né? Essa é a minha bonequinha aqui, a Anne, né? Então, quando ela vai pegar,
o queixo ele tem que estar tocando, porque muitas vezes a gente vê a amamentação assim, assim. Então, o ideal é sempre deixar a parte superior mais exposta, abrir bem a boca, os lábios virados para fora. A gente olha a bochecha sempre arredondada, né, sempre que possível, deixar arredondada, e o queixo tocando a mama. Não sei se deu para ver direito, Deu mas sim. seria isso. Então, é lembrar que independe do bico. O que precisa é garantia da boca bem aberta. Beleza. De vez em quando eu estou abaixando aqui, que eu estou anotando as perguntas, que está chegando bastante aqui. Tem mais uma, ó. Ai, meu Deus. Eu tenho Tá, uma vamos. curiosidade para contar, posso? Eu adoro Pode. contar curiosidades. Em uma época muito distante, né, já existem documentos históricos de que se acreditava que o universo era uma mama gigante. Olha isso, não é a Aurélia que está Nossa, inventando, não, gente. E que as estrelas eram leites materno que estavam sendo espirravam, né? Então, se acreditava, por isso que se acreditava que o leite é brilho, o leite é ouro, né? Que imagina você acreditar que o universo é uma mama gigante, né? Então, era algo muito importante para eles. E assim, é legal de dizer isso, porque o mundo, os seres humanos só existem porque alguém foi amamentado, né? E pôde ter esse crescimento. E hoje também tem estudos na época dos Neandertais, de 160 milhões de anos atrás, para quem gosta de história aí, que eles estudaram a cada dentária, né, dessa população e viram a quantidade de bário que existia no dente. E sabe como quando a gente vê as árvores, que a gente vê por camadas, quantos anos eles existem? Né? O dente também tem essas camadas. E o que acontece com isso, né? Com os sais de cálcio e o bário? Quando a gente amamenta, quando a gente está grávida, a quantidade de bário é muito baixa no nosso organismo, na gravidez. E aumenta quando o bebê nasce, porque na verdade os dentes já existe, né? Uma questão dentária e formação. E depois é diminuído quando é desmamado. Então, olha só que interessante, os cientistas estão fazendo vários estudos, mas já tem publicação em relação a isso. E eles estudaram os dentes desses neandertais de 160 milhões de anos atrás, e eles viram que a amamentação era exclusiva nessa época por 227 dias, porque é contado em dias essas camadas de quantidade de bário. Mais ou menos dá isso 7 meses e meio de amamentação exclusiva. E 435 dias. deu uma travadinha aqui. Deixa a conexão voltar. Oi, Voltou. oi, oi, Voltou caiu. aí, Eu né? não sei. Eu estava falando de uma amamentação exclusiva de 7 anos, de 7 meses e meio, e a complementar, eles descobriram que era amamentado em 1 ano e 2 meses, mais ou menos, nessa época. Então, já desde que o mundo existe, já existia essa forma de amamentação, né, exclusiva. Outra pergunta aqui. Vamos lá, então. O que fazer quando o peito da mãezinha está cheio e às vezes o leite não sai? Aí é que tá, é exatamente o que eu falei na questão dos hormônios, né? Há uma mama que está engurgitada e não sai, é porque está falho o hormônio do amor, a ocitocina, porque a ejeção é que não está conseguindo ejetar. Então, a maioria por exemplo, se é chamada numa maternidade, a mama está
pegar uma mama flácida aqui, né? Uma mama flácida e uma mama já túrgida. Como fazer para fazer essa injeção? Existem técnicas, né, que a gente faz. O que eu mais gosto, a técnica que eu oriento, né, fora é acalmar a mãe, é tranquilizar essa mãe, é entender esse contexto, porque se não está injetando, é por conta da ocitocina, no hormônio do amor, é tranquilizá-la porque ela está com medo, é as dúvidas. Isso acontece muito em bebê de UTI, por exemplo, né? A mãe com preocupação, com medo, sem saber, com um monte de dúvida, o que fazer, como que vai ser, incertezas. Então, a maioria das vezes a gente pede, por exemplo, para tranquilizar uma conversa, explicar o que é que está acontecendo. De repente, nós, enquanto profissionais, ou até mesmo a família, a rede de apoio, fazer massagens nela, porque contribui também para tranquilizá-la, para acalmá-la, para relaxar ela, né? E aí também a gente tem que envolver a questão psicológica nisso, porque senão não tem injeção. Mas também a gente pode contribuir com técnicas para favorecer com que o leite saia. Que eu indico, por exemplo, o shake, que é fazer uma estimulação da mama, né? Assim, embaixo, e depois também trabalhar durante toda a mama, né? Deixar uma mão fixa e a outra, com a palma da mão, a gente faz a massagem, né? Depois fixa desse lado e assim faríamos os 4 quadrantes, né? Em cima fixo e embaixo a gente estimula, tá bom? Lembrando que para amamentar, a areola tem que estar sempre muito flexível, né? Ela tem que estar mole, porque senão também você não consegue fazer a ejeção desse leite. Então, para acontecer isso, você pode sempre, né? Nesse 180 graus, bem entre, né, essas duas linhas, você aperta, solta, solta. Aperta, solta, solta. A gente lembra um pouco até da reanimação, né? Aperta e Né? solta. Sem fazer, né, esse correr do dente na mama, tá? Porque você pode ocasionar lesões, tá? Então é sempre aqui, ou você pega aqui, né? E aperta e solta. Com um leve puxar para trás, tá? Uma leve puxada para trás e faz o movimento também. Isso vai favorecer, mas, gente, o que é ótimo mesmo para indicar para as mães é fazer a estimulação em que a gente chama de shake. Não sei se ficou claro para vocês, mas é assim, é ótimo, porque quando você faz esse movimento, as gotas já começam a cair sozinhas. Então eu indico Olha, assim, aquela mama que está muito doída, doída, que ninguém consegue nem pegar na mama. Se você começar a fazer esse movimento, ela não dói tanto e o leite começa a vazar. E lembrando que para retirar esse leite, sempre começar daqui para cima, né? Para o distal. Por quê? É como se fosse um caminho. Se você começa a tentar retirar daqui, todo esse ducto está interrompido, você não consegue fazer liberação desse leite. Então, você libera primeiro essa região e aí você sobe para as demais regiões para conseguir liberar esse leite mais rapidamente. olha, Aí eu não que sei se eu estou coisa. falando demais, aí você já vai me Não, tá ajudando aí. ótimo, tá ótimo. Deixa eu te falar uma coisa. Não pode usar aquelas bombinhas que parecem uma buzina, não? Então, essa aqui, Isso. então, o que acontece? Poder usar pode, mas a gente não indica. Por quê? Essas bombinhas, ela faz uma sucção que acaba podendo fazer fissura na mama. Então, grande parte de mulheres que eu atendi que tem lesão mamilar, tem lesão que tem dor, é porque se utilizou dessas mamas manuais. O que a gente indica hoje em dia? As bombas elétricas, né? Tem várias marcas hoje em dia
existem caras muito, um valor bem alto, mas hoje em dia já está favorecendo a mulher, porque é muito mais rápido, né? Até hoje em dia a gente fala em dupla, bomba dupla, né, de elétrica, para favorecer ainda mais essa mulher que está com pressa, que precisa sair para trabalhar, que precisa retirar logo o leite para descansar, enfim. Tá bom? É o que a gente orienta. Legal. Mais uma aqui, hein? Fala um pouco sobre a importância da boa alimentação para ter nutrição no leite. Tá. Sobre a questão nutricional da mãe, não existe ainda, e fica uma dica aí para vocês, nada publicado sobre o que passa pro bebê ou não, assim, algo que eu tenha para falar para vocês assim, que olha, vai surtir um efeito porque está publicado, está científico, façam isso e orientem. Porém, a nossa prática profissional, minha, enquanto pessoas que também convive com pessoas que trabalham em banco de leite, a gente faz a calorimetria, o que a gente orienta para as mães que o bebê não está crescendo adequado, ou que está em UTI neonatal e quer retirar, e talvez não está com peso bom. Mas isso, como eu falei, tudo que não é científico eu ia dizer para você. A gente orienta o abacate, por exemplo, que ele é ótimo, uma gordura boa. A gente orienta as oleaginosas, que são as nozes, as castanhas. Por quê? O que a gente viu na prática? Como eu falei para vocês, a gente faz a calorimetria do leite antes da mamada e às vezes também faz depois da mamada, e aí a gente pede para essa mãe se alimentar adequadamente, com uma alimentação variada, saudável, rica em frutas, verduras, principalmente vegetais de folha verde escuras, e proteína, carboidrato, e voltar depois de uma semana. A gente percebe que houve uma melhora significativa nessa caloria, mas não é científico, tá bom? Ainda não. A gente fala muito que é necessário. Talvez aí esteja saindo em algum momento algo científico em relação a isso, mas ainda não surgiu. Mas eu gosto de orientar, se alimente bem. E fundamental, beber muita, muita água. Né? A mãe, quando amamenta, já tem uma necessidade da água, mas estimular que ela sempre continue com essa rotina de beber água, hidratação, né? É fundamental. E comer queijo é bom para produzir leite? Isso é verdade? Aí começam os mitos, né? Que a gente falou que ia conversar um pouquinho. Me perguntam, né? Queijo, canjica, faz bem comer canjica? Faz bem a cerveja preta? Faz bem... Na verdade, assim, a cerveja com álcool, ela não é indicada em momento algum, né? O que faz a cerveja? Provavelmente deixa a mulher mais tranquila, né? E aí trabalha o hormônio e pode ser que isso condicione, sem contar que cerveja é líquido, mas a gente não orienta. Por que falam? Toma cerveja porque é bom, o bebê dorme bem, produz bastante leite. Porque, na verdade, se você transfere coisas alcoólicas para o seu filho, ele tem uma propensão grande, né, com essa ingestão de bebida alcoólica, também ter álcool no organismo. Então, provavelmente ele vai dormir mais. Por quê? Porque ele tá com álcool no organismo, igual quando as pessoas bebem, chegam em casa, elas dormem melhor, dormem, né, muito mais, enfim. E a canjica a gente considera, assim, não só a canjica, a canja que a mãe faz, a avó, dizer para essa mulher que ela está sendo acolhida, que ela está sendo querida, que ela, até recentemente eu tive meu bebê de 4 meses, eu tive uma amiga, Érica, que mandou aqui em casa uma comida maravilhosa, e olha como é bom, né, a gente se sente amada, a gente se sente colhida, e o que favorece? O hormônio da ocitocina trabalhando aí, deixando a gente feliz,
e podendo amamentar. Então, é mito dizer que a canjica vai aumentar o leite. Na verdade, a canjica tem caloria, tem carboidrato, né? E vai favorecer com que você tenha maior produção de leite por conta da ingestão calórica, não porque é a canjica propriamente dita. E porque é a sua mãe que faz, a gente fica feliz, né? Quando a mãe está em casa e cuida de você, né? E cuida de nós, enfim. Nossa, o quanto é importante a parte emocional, hein? Não é? Muito. Meu Extremo. Deus. Nós consultoras de amamentação, e algumas amigas estão vendo hoje a nossa live, a gente sabe que de quase 80% dos nossos atendimentos, o cunho emocional é o que faz com que a gente tenha um desfecho diferenciado. A gente cuidar do emocional dessa mãe que se encontra, principalmente logo após o parto, fragilizada, emocionalmente, né, abalada. A gente perde a identidade de ser mulher e agora você tem que cuidar de uma criança, como que, né, tem inúmeros medos, angústias e entre outras coisas, e muitas vezes a gente, eu já tive casos de amigas que falam que chegou num atendimento e não precisou falar absolutamente nada, a mãe simplesmente só chorou o tempo todo e isso foi o importante para ela, que deixou ela continuar na amamentação tranquilamente, né? Então é de extrema importância a questão emocional. Mais uma pergunta aqui, ó. Mãe etilista e drogadita pode amamentar? Bom, a gente tem algumas referências, né, que é o CDC, que é o Controle Internacional, né, de Doenças, e também o Ministério da Saúde, que ele rege essa questão. O que se fala, né, em relação ao fumo, a mãe pode amamentar tranquilamente, desde que o seu bebê fique longe da fumaça do cigarro, porque pior do que para ela que está fumando com o cigarro com filtro é o seu bebê que está inalando essa fumaça que é solta, né? Em relação à questão do álcool, etilismo, pode amamentar com alguns critérios. Por exemplo, hoje eu quero ir para uma festa, eu quero tomar cerveja, e eu estou indo para um casamento muito especial e é isso que eu quero da minha vida. Então, o que, que a gente orienta? Retirar esse leite antes de ir para a festa, para dar esse prazo e dar esse leite sem a bebida para o bebê. E depois que voltar a esperar de mais ou menos 5 horas, então retirar esse leite quando a mama estiver túrgida, depois de 5 horas que pode ser ofertado novamente. Então, o ideal, que é uma mãe que está com uso abusivo, infelizmente, é não amamentar se for constante, né? Agora, outros tipos de drogas a gente não recomenda, né? Isso, inclusive, para os alunos aí em complexos hospitalares, a gente precisa acionar o serviço social, ela precisa saber, né, dessa questão de ser usuária, para ter esse acompanhamento, para ver esse histórico, qual é a droga que se ingere, e como fazer com que esse desfecho seja positivo. Muitas vezes as mães, né, já trabalhei em maternidade, elas relatam, não, eu ganhei meu bebê e agora eu vou parar de usar drogas. E infelizmente isso é uma vontade, mas não é 100% das mães que conseguem ter essa firmeza e garantir que ela não volte a usar drogas. Por isso que sempre tem que estar envolvido o serviço social e eles também acionam o conselho tutelar, tá? Beleza. Mais uma perguntinha aqui. Essa é bem pertinente, né? A Ai, meu mãe Deus. teve Covid. Tem alguma restrição para amamentar o RN? Não, só queria saber assim, se ela está com Covid no momento, por exemplo, se tem uma mãe com Covid neste momento, o que, que ela precisa fazer? Lavar bem as mãos antes de pegar o bebê. Preferencialmente, ficar com distanciamento com essa criança, se ela quer continuar amamentando,
vai lavar bem as mãos, vai usar máscara o tempo todo, e vai amamentar o seu bebê, e após ela vai retornar o seu bebê onde ele fica, no bercinho, novamente lavar bem as mãos e sempre com o uso de máscara. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda a continuidade do aleitamento materno. E quando ela já teve, aí o ganho é maior ainda, né? Porque aí Uhum. já existem relatos e já existem estudos que estão falando aí, comprovando que os anticorpos passam para as crianças. Então, é mais um benefício, um motivo de se amamentar os seus filhos nessa fase pandêmica aí, né? Verdade. Mais uma aqui. É verdade que a mãe que amamenta não pode tomar qualquer anticoncepcional? Sim, eu não vou citar nomes de remédios, é importante indicar, né, e fazer uma orientação, uma consulta com o médico para que ele indique o melhor, mas existem alguns anticoncepcionais que não são indicados no momento da amamentação. Normalmente, na verdade, se ingere uma menor quantidade de hormônios na hora que está amamentando a criança. Existe um manual também que chama Drogas e Amamentação, que foi produzido pelo Ministério da Saúde, que ele é ótimo. Para quem tiver interesse, ele fala de inúmeros medicamentos e ele coloca na cor verde, amarela e vermelha. Não só medicamentos, mas também as substâncias ilícitas, como você citou. Ele traz o que é o verde está liberado, o que é o amarelo com algumas restrições e o que a gente precisa observar na criança caso ingira aquele medicamento, ou o que é proibido e aí tem que conversar com o médico para ver o que é necessário ser substituído. Nossa, como você consegue guardar tudo isso na sua cabeça, pelo amor de Deus? Ah, mais ou menos. Faz assim, ó, com a mão e transfere um pouquinho para mim. Vai. Ó, mais uma aqui, ó. Por que uma mama produz mais leite que a outra, mesmo sendo ofertada igual? Certo. Aí a gente vai ter que analisar o cada caso, né? Por exemplo, pode ser alguma questão de pega inadequada da criança de um lado ou de outro, que pode estar favorecendo a não ejeção de algum ducto que está tendo uma obstrução maior. Tem inúmeras possibilidades aí, teria que analisar cada caso para a gente poder falar a respeito. Mas o que existe muito são mulheres que falam, um lado da minha mama o bebê pega melhor e o outro ele não consegue pegar, né? E isso acaba fazendo com que uma mama fique mais flácida e a outra não fique mais túrgida, né? Então, o que a gente orienta quando isso acontece? O meu bebezinho aqui, né? Então, se Esse aí você é meu tá... filho, hein? Olha que lindo. Se você está de um lado, né, e você continua, mantém o outro seio, continua nessa mesma posição, coloca o bebê para mamar assim e vê se realmente ele não quer mamar o outro lado ou realmente essa produção está diferenciada da mama. Porque às vezes ele está com algum. A gente indica, eu trabalho muito na consultoria com osteopatia, que é maravilhoso, é um trabalho de um profissional assim, incrível mesmo, a osteopatia, que ele vai direcionar essa questão de ossatura ou alguma questão de que algum bebê num canal de parto vaginal teve algum deslocamentozinho, alguma questão que precisa ser trabalhada, que faz com que uma mama tenha uma produção maior, é o que ele suga e não o que a mãe produz. Pode acontecer também de ser alguma cirurgia que foi feita, as reduções de mama são muito importantes serem trabalhadas essas mulheres, porque dependendo da técnica que o médico utiliza, ele corta ductos e faz com que essa ejeção diminua.
A gente não garante, quando faz essas cirurgias, que vai conseguir. É óbvio, existem estudos e existem trabalhos que a gente consegue, né? Já atendi mulheres assim, que a gente consegue o retorno dessa produção de leite, mas é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de dificuldade. Pode ser que seja isso também. Entre inúmeras outras coisas que pode ser, aí depende de cada caso, né? Aham. Para ser avaliado. Em relação à mãe que está amamentando, é, vamos supor, ela está amamentando e ela precisa trabalhar, né? Ela já passou do período de licença maternidade. Tem alguma lei que protege a mãe, que tem algum horário especial? Tem alguma coisa sobre isso? Sim, existe uma lei que a mulher ela sair uma hora antes, né, do trabalho, ou ela pode entrar uma hora depois, ou ela pode dividir entre o horário de entrada no meio da manhã e no meio da tarde. Mas é garantido à mulher uma hora de trabalho para amamentação, tá? E também uma coisa legal de dizer é que é garantido a estabilidade. Então, a mulher que amamenta, ou que acabou de ter o bebê, na verdade, ela tem 6 meses de instabilidade. Então, a empresa não pode mandar ela embora até que o bebê complete 6 meses de vida, tá? Olha, eu não sabia disso. Na verdade, Sim. muitas coisas que você está falando aí eu não sabia, viu? Ah, que bom, a gente compartilha, a gente aprende junto, né? Então, eu costumo Ó, sempre dizer, quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Então, você sabe quantas questões que já foram perguntadas? Olha, 11 perguntas já. não. 11? Quantas? Meu 11. Deus, Você quer tomar uma bastante. aguinha aí? Eu trouxe uma água, porque eu amamento, gente. Então, Uma aguinha aí. Pessoal, vocês querem fazer mais alguma pergunta? Porque se não tiver mais perguntas, a gente vai deixar a Maria Aurélia fazer as considerações finais dela, que ela tem a casa dela aí também, né? Agora mesmo. Como que seu bebê chama? é Joaquim José, Joaquim, tem daqui um quatro pouco, Joaquim. meses, Joaquim e a tá aí. Maria Alice, um ano, 2 anos ela fez, 2 anos. Olha E tem aí. uma outra curiosidade legal também. Dessa questão da gordura, a gente sempre falava, né, há muito tempo atrás, que o leite é formado por 3 fases: a fase da água, a fase da vitamina e a última fase, que era a fase da gordura. Hoje em dia já tem estudos que comprovam que não, já desde o início dessa amamentação já tem gordura ali, em menor quantidade, porém, o que depende para a produção de gordura são as células mioepiteliais. Então, se você garante a ocitocina naquele primeiro estágio da amamentação, algumas mães já têm gordura suficiente e em quantidade igual ao leite posterior, que é o fim que a gente fala da mamada. Tem várias coisas legais para falar assim do leite, né? São as variações do leite. O leite varia ao longo do dia, né? O leite da mulher na parte da manhã, da tarde, à noite a produção é maior. Por isso que os bebês mamam mais à noite, né? Eles não são Ah, nada. O leite varia na própria mamada. Então, no início da mamada até o final da mamada, você tem variação de leite também. O leite de uma mãe que tem um bebê que é prematuro, ele é diferenciado de um bebê, por exemplo, que tem um leite, que uma mãe tem um bebê de 2 anos e que amamenta. O leite da mãe, ele é próprio para o seu filho. Olha que lindo que é isso, né? Então, se eu tenho um bebê que nasce prematuro, o meu leite vai ser, uma composição dele, a variação dele, vai ser ideal para aquele bebê. E também, uma coisa que é legal de dizer, por exemplo, o meu bebê está numa UTI que tem muitos estafilococos. O meu leite produz anticorpos contra estafilococos, entre outros também micro-organismos.
Outro estudo que foi feito, por exemplo, se alguém espirra do lado de uma mãe que amamenta, o leite, ele produz anticorpos capazes de detectar e aumentar a proteção desse bebê quando isso acontece. Então, assim, é um benefício geral, assim, de proteção, né? A gente costuma dizer que até mesmo o primeiro leite, aquele colostro, que as primeiras gotinhas quando um bebê está sendo amamentado em UTI, 2 gotinhas, uma em cada lado da bochecha, 1 ml, já é importantíssimo, porque já tem estudos que esse colostro, ele forra o estômago e esse bebê se recupera mais rápido e esse bebê tem menos infecção hospitalar. Olha só a importância de 1 ml em cada bochecha. E isso é uma evidência científica, isso é comprovado cientificamente, né? Então, são, nossa, inúmeras formas de contribuição aí para o imunobiológicos e entre outras coisas, de cuidados neuroprotetores também, importantíssimo o leite materno para desenvolvimento desse bebê no futuro, como eu já falei. Olha Tem aí. muitos outros assuntos aí, muita coisa para falar de leite materno. É, eu vou ter que te pegar uma hora e te puxar lá pro YouTube pra gente fazer uma live lá, viu? Muita informação boa, hein? Tem mais. Dá para você responder mais umas duas? Pode ficar à Pode ser? vontade. Aqui Sim. tem, ó. Vamos lá então. E como seria a composição do leite de uma mãe com duas crianças de idades diferentes? Ele se adapta? Sim, tanto na gestação tem essa, por exemplo, crianças em idades diferentes a gente chama de tandem, tá? Tem uma amiga que eu gosto muito de grupos que chama Mariana e ela sempre posta ela amamentando os 2 bebezinhos dela em idades totalmente diferentes. Acho que um menino de 4 e um agora nasceu recentemente. Ele faz essa modificação e favorece sempre o que precisa mais. Incrível, né? Muito. Então, na gestação, o nosso leite, eu grávida, amamentei a minha filha, né? E favorece que ela tenha esse desenvolvimento e tenha essa modificação. E após o nascimento, também ele sempre favorece o menor. E o que a gente pode orientar enquanto profissional? Né? Que a mãe, quando faz simultâneo, ok, se não, sempre amamentar o mais novo primeiro, tá? E depois amamenta o mais velho. Mas quando é simultâneo, aí não tem problema. Mas se for para amamentar, primeiro o mais jovem. Mas a composição vai favorecer o mais novo. Olha só. Mais uma aqui. Por que em algumas mães a produção de leite é interrompida precocemente? Porque, desculpa, eu estava pensando na pergunta anterior, até só para complementar. Quando o bebê é pequenininho, né, ele está novo ainda, é colostro, tem uma quantidade de gordura um pouco menor, a proteína um pouco maior e a lactose um pouco menor. Depois, quando o leite se torna maduro, a gordura é um pouco mais, a proteína diminui e a lactose aumenta. Então, quando nessa fase que ela amamenta os dois ao mesmo tempo, o maior e o menor, ele volta a ter a composição do leite inicial, tá? E qual que era a pergunta? Desculpa, Fabiana, estava... Não, tranquilo, sem problema. Foi bom que você complementou mais ainda. Ó, por que em algumas mães a produção de leite é interrompida precocemente? São inúmeros fatores, né? Fora essa questão emocional que eu falei, ou essa questão de não sucção, os fatores que interferem no aleitamento materno são oferta de líquidos, então aquela história de, eu vou só dar um chazinho, tá calor, eu vou dar só uma água, eu vou dar só um suquinho. A mamadeira, né, um item crucial para favorecer o desmame, a chupeta, né, e
limitar tempos. Por exemplo, você limita o tempo da mamada. Ah, eu só vou dar mamar 5 minutos e já tiro o meu bebê e ponho no berço, para ele ficar satisfeito. Ou limitar o número de sucções. Ou a questão da duração mesmo do aleitamento materno. Então, o que, que acontece com a mamadeira? A mamadeira, ela sai o líquido muito mais fácil na boca do bebê. Ele, quando amamenta, ele tem que fazer todo um processo de musculatura, de abertura de boca, né? Por isso que a gente fala que bebês que mamam no seio materno, ela tem uma ossatura diferenciada. Então, o que, que ele vai preferir? O seio da mãe, que ele tem que trabalhar, que ele, né, tem que pegar e aprender, e estimular e perder caloria para isso, ou ele vai querer a mamadeira que vai fácil na boca dele. E o que, que acontece, né? Quando você tem uma amamentação de um bebê, esse bico dentro da boca, né, dele pega para amamentar, ele é bem flexível, ele vai até lá o palato, final do palato. A mamadeira, o que, que acontece? Ela é fixa. Então, ela não tem essa flexibilidade que o bico da mãe tem. E o que, que vai favorecer isso? Ele vai diminuir essa abertura da boca, não vai? Lembra que eu falei? O que, que é importante para o bebê amamentar? Abrir bem a boca. Então, o que, que vai acontecer? Vai machucar muitas vezes a mãe e a dor causa desmame. Vai diminuir essa saída desse leite. Então, pode também ter uma interferência no desmame. E entre outras coisas aí que vai e compactar essa duração também, né? Porque quando você diminui o tempo da mamada dessa criança, você não tem essa produção, essa sucção que deveria ter. Então, como que acontece com a prolactina? Ela manda informações para o cérebro, olha, precisa produzir, porque está tendo sucção, e retorna essa informação de produção de leite. E isso é um fator que interfere quando você não deixa a criança sugar o tempo que é necessário. Então, não tem esse estímulo. E qual que seria o tempo necessário? Não existe nenhum consenso, né? Porque depende muito da efetividade da mamada da criança. Então, uma criança pode mamar 4 minutos de forma muito efetiva e isso pode garantir que ela tenha uma produção adequada e ela amamenta tranquilamente. Tem criança que vai ficar 20 minutos e é o que vai garantir. O que vai ajudar a gente a descobrir é a saciedade da criança. Então, ela dá sinais de saciedade. Independente de 4 minutos ou 20, você tem que ver uma criança que no final da mamada está tranquila, ou ela acaba dormindo, porque o leite ele tem uma composição de que acalma a criança, que faz ela adormecer, enfim. O importante é ver sinais de saciedade, né? Quando ela leva a mão na boca, é um sinal de fome. Quando ela estica, né, a ossatura, é um sinal de fome. Quando ela se bate, é um sinal de fome. O último sinal é o choro do bebê. Então, e o que normalmente a gente fala, tá chorando, tá com fome. Com um choro extremo, ninguém vai amamentar uma criança. Então, é fundamental que o profissional da saúde, quem está assistindo, saiba, né, que precisa saber os sinais de fome do bebê. Nossa, muito bom mesmo. Pessoal, tem mais alguma questão que vocês querem perguntar? Quero agradecer aí o pessoal que participou, ó, pessoal fiel, ó, até o final, junto aí com a gente. Muito obrigado aí para quem está participando. E eu acho assim que já fica aí o convite para trazer o Maioé de novo, né, gente? Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Obrigada. Você quer fazer suas considerações finais? Eu quero te agradecer muito, viu? De verdade.
Assim, existem muito mais coisas para falar de técnicas de amamentação, de fatores que interferem, conchas, o laser, a laser mesmo. Mas eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui, dizer que eu fico à disposição mesmo, é de coração que eu faço tudo isso. Algumas mães me chamam para fazer consultoria e mesmo eu tendo toda uma sobrecarga de trabalho, eu faço questão, né? Eu faço cursos também para mães, então às vezes me pedem, eu não consigo falar não, então fiquem à vontade, né? Para me pedir alguma coisa, eu tô aqui para ajudar e considerar assim que eu sempre costumo dizer que esses nãos que eu não consigo dizer tem um intuito fundamental na minha vida, que e já é comprovado cientificamente que a criança que é amamentada em seio materno, amamentação materna, favorece a redução de mortes de crianças no mundo inteiro, e a gente não fala de poucas mortes, a gente fala de muitas e muitas e muitas mortes de crianças que deixam de morrer porque a gente está aqui conversando, porque a gente estimula, porque a gente quer que as pessoas tenham esse cuidado, né? E também dizer que hoje em dia a gente tem falado, né, que existem as mães que não conseguem amamentar e a gente não tem que julgar, a gente não tem que recriminar, né? E só assim peçam ajuda, né? Se de repente tem mães aí que estão num momento de dificuldade, procurem uma consultora de amamentação, porque a gente fala que é o melhor enxoval. Antes pagar uma consultora de amamentação do que, né, ter toda uma questão financeira prejudicada, porque uma lata de leite não tá barato hoje em dia, né? E às vezes deixa de comprar alguma coisa mais supérflua, mas invista num curso de aleitamento materno, porque as pessoas acham que é simples amamentar e não é. Olha quanta coisa que a gente conversou e tinha muito mais coisa para conversar, né? Muita coisa. Então, eu acho que é isso, assim, é não recriminar, é não julgar. Eu acho que a gente sente muito, a gente vê hoje em dia mulheres que queriam parto normal por conta dessa onda de valorização do parto, não conseguem, caem em depressão, e aí tem todo um contexto que vai, né, sendo acontecendo aí no futuro dessa amamentação. Então, é apoio, né? A gente está no mês do Agosto Dourado que fala da proteção e apoio ao aleitamento materno. Então, que nós sejamos uma rede de apoio a essas mulheres, né? E também a gente pode falar mais para frente que existem técnicas para as pessoas também que não amamentam e que ofertam a mamadeira, mas isso fica para uma próxima live de como fazer isso, né? Para contribuir também com esse bebê que não pode ser amamentado. Tá bom? E agradeço. Deixar o pessoal com gostinho de quero mais, sabe? É, isso mesmo. Olha, Agradeço mas muitíssimo, muito Fabiano. bom, viu? A sua live, de verdade, estou falando de coração, sua live foi uma das melhores lives que eu fiz. Muito boa mesmo, viu? Parabéns. Que bom, agradeço, porque é você que me ajuda, né? Essas coisas de live aí. Muito bom mesmo. Pessoal, então obrigado aí, tá? Vocês que acompanharam a gente até agora aí. Então, Aham. ó, se vocês quiserem uma referência, tá aí, ó, Maria Aurélia aí, que realmente é uma referência que a gente confia, né? E Ai, a Ariadne pediu para avisar que a gente vai ter uma live com a doutora Lorena, comigo e com ela, do Complexo Materno Infantil, dia 16/8, às 10h30. Estão todos convidados para participar. Depois você posta para o pessoal poder assistir também, opa! Fabiano. E ficou muito bom o vídeo que a Ariadne fez, né? É, Sobre o Agosto Dourado, ficou muito bom. Parabéns aí, muito Ariadne. Está obrigada. fazendo um ótimo trabalho. Então, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.